Como eu faço uma análise fundamentalista dos fundos imobiliários, o que que eu olho, o que que eu analiso, o que que eu vejo, para poder selecionar os fundos imobiliários tanto da minha carteira pessoal quanto da minha carteira que eu compartilho com vocês, que eu já falei como que eu faço. Mas esse vídeo é mais detalhado para que te dê alguns indicadores que você pode olhar com um pouquinho mais de detalhes e colocar dentro da sua carteira. Então já sabe, se inscreva no canal, deixa aquele like. Aquele like é muito importante, galera. O like, o comentário é muito importante para eu saber que o que eu estou fazendo está sendo de grande valor para vocês. E compartilhe com o máximo de pessoas para que outras pessoas venham aprender esse conteúdo que é tão bom de falar que é dinheiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, meu nome é Paulo Henrique, criador do canal O Investidor Pequeno, e estou aqui para dar a minha cara, compartilhar conteúdo e trazer informações sobre o mercado financeiro, educação financeira, renda variável, renda fixa, para que vocês aprendam e a gente compartilhe informação. E nesse vídeo eu vou trazer o que eu olho nos fundos imobiliários para poder selecionar ele na minha carteira. Bom galera, então vamos começar aqui já falar logo, não vamos falar enrolação, já pedi para você escrever, então vai. Qual que é o primeiro parte que você tem que ter? O seu objetivo de investimento. Comece a definir o seu objetivo de investimento para você determinar se o fundo imobiliário é adequado para você. Paulo, por que você fala isso? Porque tem muita gente que utiliza fundo imobiliário e fala assim, eu vou receber aluguel todo dia, mas às vezes quando vê a cota caindo, vem porque está desesperado pelo dinheiro. E aí acaba perdendo porque é risco, fundo imobiliário tem risco. Então a primeira coisa que você tem que saber é se o seu perfil condiz com investimento em fundos imobiliários, que é renda variável, pouca mais é. Depois disso, o que eu gosto de analisar são os tipos de imóveis. Eu verifico quais são os tipos de imóveis que tem dentro daquele fundo, o que ele investe, se é um imóvel comercial, se é industrial, se é residencial, quais são os diferentes níveis de risco que aquele fundo está tendo para poder captar o seu retorno. Então eu vejo quais são os tipos de imóveis. Outra coisa que eu gosto de analisar também é a localização dos imóveis. Então, quando eu entro lá naquele fundo imobiliário, eu vejo quais são os estados que ele tem e aonde ele está localizado. A gente gosta de localizar para ver se ele está dentro de um lugar que vai agregar valor. Quando a gente fala, quando eu vejo que um tipo de imóvel de escritório, eu quero que ele esteja localizado num lugar muito bom, onde empresas querem que seus funcionários estejam. Então, é bom você saber qual é a localização de cada imóvel. Lógico que com tudo que aconteceu, tá tendo alguns problemas, mas ter essa localização é muito importante, você encontra no Google e é mais fácil de você entender. Outra coisa que eu também analiso são as taxas e despesas daquele fundo imobiliário. Eu consigo avaliar dentro de alguns sites que tem aí em todo o mercado quais são as taxas de despesas que o fundo tem. Aí eu vejo quais são as taxas de administração, as taxas de performance, as despesas operacionais, quanto o fundo vai cobrar se caso ele tiver uma rentabilidade muito alta. Então com isso eu já começo a colocar se o fundo cabe ou não no meu bolso, porque eu vou pagar taxas de administração, entre outras. Então é muito importante você analisar isso também. Uma coisa que todo mundo analisa primeiro, mas eu gosto de analisar depois que eu já vi algumas outras coisas, é o seu rendimento, galera. O rendimento é muito importante. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente já fala dos nossos aluguéis, dos nossos dividendos. Então eu gosto de analisar o histórico do fundo, quanto que ele pagou, todo o percurso que ele abriu seu IPO. Os fundos imobiliários ainda são novos, não são coisas tão grandes, se não me engano eles começaram em 2000 e alguma coisinha. Não temos um histórico tão grande, mas é sempre bom a gente ver qual foi o histórico anual, se ele pagou 10, 15, 7, 20% durante todo esse período da sua existência, para ver se ele vai continuar arcando e também se ele veio crescendo seus imóveis, veio fazendo os seus investimentos para poder aumentar e captar dinheiro do mercado. Uma coisa que é muito importante também analisar é a gestão do fundo, verificar se a qualidade daquela gestão do fundo é boa. Tem muita gente que fala, tem um gestor de tal empresa que está fazendo um bom trabalho, mas o fundo não está andando. Por quê? Aí você tem que entender. Mas se a gestão do fundo é boa, isso já dá um grande potencial para que os outros indicadores sejam muito importantes. Uma outra coisa que podemos utilizar também para fazer análise dos nossos fundos são os indicadores financeiros que o fundo traz, assim como o seu índice de vacância, sua inadimplência, a relação com preço e valor do seu patrimônio, ou P sobre o VP,
para você saber como que aquele fundo está naquele momento. Tem muita gente que acaba já olhando o rendimento e não olha alguns outros indicadores, não olham se ele tem uma liquidez grande e já vai investindo. Tem gente que está pagando em fundos imobiliários aí com P sobre VP 1.5, 2.0, ou seja, tá 2 vezes mais caro do que aquele fundo tem de patrimônio. Então, quando o mercado começar a se reajustar, provavelmente aquele fundo sofra, porque ele não tem tanto patrimônio como ele está em cima do seu valor. Então, é algumas coisas que você pode analisar, que são seus indicadores fundamentalistas, para que ele te ajude a dar um norte. Paulo, então eu vou pegar só aqueles indicadores que o P sobre VP está abaixo de 1. Bom, eu tenho um fundo na minha carteira que ele vem caindo forte, eu já analisei, eu vi que está com alguns problemas em alguns imóveis, mas eu acredito na gestão, que foi uma análise, e acredito em outras coisas. Então isso é muito importante para você olhar os outros indicadores, para que só aquele indicador não faça nada. Então analise esses outros indicadores, que assim você vai ter um norte melhor. Risco, galera, aqui é um indicador muito difícil de ter, mas avaliar o risco no investimento daquele fundo imobiliário é muito importante. Risco é uma coisa que você precisa ver. Você precisa saber qual que é o risco se você precisar liquidar, que é um indicador que você tem que olhar. Você precisa ver o risco se aquele fundo tá com muita inadimplência, se aquele fundo tá fazendo a gestão. Então o risco dentro da sua carteira é muito importante. Analise o risco do seu dinheiro, analise o risco do que aquele fundo está se expondo, e assim você vai ter um norte para saber como que você vai utilizar esse dinheiro. Bom, eu não vou aumentar isso aqui, tem muitos outros indicadores e muitas outras coisas que você pode analisar, mas isso já é um norte para te trazer fundos bons e fundos que estão aí distribuindo ótimas coisas no mercado. Lembrando que você não pode analisar nenhum desses indicadores isoladamente, porque nada vai te trazer. Não adianta você ter uma gestão boa se o fundo for caro, não adianta você ter um fundo caro se a gestão for ruim, porque uma hora o mercado vai mudar e não vai te trazer muitas coisas. Então você tem que analisar todos esses indicadores, fazer o seu trabalho de objetivo em cima daquele fundo. Quer investir em fundo imobiliário que tem esse valor patrimonial, que tem uma gestão ativa, que tem uma taxa de administração de X%, que tenha isso, que tem aquilo, que aí ele vai te dar um norte melhor e vai te trazer os fundos que você quer. Se você quiser saber um pouquinho mais como fazer análise e coletar todos os fundos, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo especialmente para você, mas se não deixar no comentário eu vou trazendo de qualquer maneira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Então já sabe, se deixou o like, não tira, mas peça que outras pessoas deixem o like. Compartilhe com um monte de pessoas que estão querendo investir em fundo imobiliário e não sabem por onde começar. E já sabe, se inscreva que é muito importante. Mais uma vez, galera, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.